Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e saiu lá nos Estados Unidos a sexta e última edição da HQ Dia de Julgamento, a saga mais importante da Marvel em 2022. Nesse vídeo, veremos a conclusão da história que vai contar com um sacrifício importante, um dos heróis vai ganhar uma nova forma super poderosa e já veremos algumas consequências dessa saga. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias como essa, e sem mais demora, vamos à história! Só para fazer um resumo bem básico para quem não acompanhou os vídeos passados, nessa trama, os Eternos entraram em uma guerra contra os X-Men. Para evitar o pior, alguns Eternos que eram contra essa ideia se aliaram ao Homem de Ferro e meio que reviveram um antigo celestial chamado Progenitor. No entanto, esse foi um dos erros mais graves que os heróis já cometeram. Ao dar vida a esse celestial, o mundo foi lançado no Dia de Julgamento. O Progenitor julgou toda a Terra como um fracasso e começou a matar muita gente, inclusive vários dos mais poderosos heróis. Como última resistência, um pequeno grupo de heróis, composto por Vingadores, Eternos e X-Men, conseguiram entrar nesse Celestial com o objetivo de iniciar seu processo de autodestruição, e é aqui que iniciamos a sexta edição. O último capítulo começa mostrando o fim do mundo. Jada já está pronta para aceitar o seu fim. Até que, de repente, um portal se abre atrás dela e dele sai o Capitão América. A mulher pergunta se o Steve voltou por ela, mas ao atravessar o portal, Steve responde que voltou por todos. Sim, galera, acontece que os Eternos liberaram seus portais por toda a Terra e os humanos sobreviventes estão sendo levados para as cidades dos Eternos onde estarão seguros, pelo menos por enquanto. Nisso, vemos a reação das pessoas ao redor da Terra. Por exemplo, Tom vê o portal abrindo perto de sua casa, mas se recusa a entrar nele desconfiado. E quando sua casa começa a desmoronar, ele percebe que fez a escolha errada. Katrina também pode ver um portal, mas ao mesmo tempo tem pessoas que precisam de ajuda, e ela prefere salvar essas pessoas do que salvar a si mesma. Komali está em um edifício que começa a cair. Nesse ponto, ela lembra de seu marido Arjun e isso a conforta. Um portal também aparece próximo a Daniela e ela faz tudo o que pode para levar sua mãe junto consigo. Jada caminha por um novo lugar, algo que ela nunca imaginou que seria possível e ela só gostaria de compartilhar isso com sua filha. Ela ouve um garoto chorando e logo vai acalmá-lo. E esse garoto é o jovem Kenta, que acabou se separando de seus pais e só deseja que isso acabe. Enquanto isso, vemos que a humanidade está amando os Eternos, afinal, é graças a eles que eles estão em um lugar seguro. O próprio Noturno brinca com isso, no que o Star Fox diz que em breve os humanos também aprenderão a amar os mutantes. Nisso, o Capitão América aparece e eles passam a falar sobre o plano para acabar com o Celestial. Depois que eles teleportaram os humanos, eles ganharam muito tempo para que aqueles heróis que estão infiltrados dentro do Progenitor ativem sua autodestruição. Porém, o Progenitor decide mudar sua tática. Seu sistema é baseado no Tony Stark, que acredita muito em eficiência. Ele deveria ser capaz de simplesmente explodir a Terra, ele foi projetado com esse poder. Mas ele não consegue fazer isso porque está muito longe do tear da realidade que fica no centro da Terra. Então ele decide seguir um outro caminho e usa seus poderes para simplesmente partir a Terra. Porque mesmo que um engenheiro queira ser eficiente, um deus não precisa disso. Pois é, galera, ele ergue sua mão e a Terra abre o caminho para o tear da realidade. O Star Fox logo percebe o que o Progenitor pretende fazer. Se ele golpear o tear da realidade, todo o planeta será destruído, e os heróis decidem lutar contra ele mais uma vez. Ao mesmo tempo, dentro do Progenitor, os heróis continuam derrotando os anticorpos do Celestial.
Tem uma cena engraçada aqui, porque o Tony tá bem animado e a Jean Grey tá bem enfurecida, no que o Sinistro diz que desde que Tony passou em seu julgamento e a Jean foi reprovada, eles ficaram insuportáveis. Mas também acontece algo interessante aqui. A Jaque, a Makkar e a Cersei percebem que o progenitor desativou seus protocolos e também o controle dos mutantes. Ou seja, pela primeira vez em muito tempo, elas estão realmente livres e podem fazer o que quiser. Nisso, os heróis finalmente chegam ao lugar que queriam, o núcleo do Celestial, onde eles encontram a essência do progenitor. Tony logo manda Sinistro e o Wolverine manterem os anticorpos longe dessa sala enquanto ele analisa a situação. Parece que o Celestial não pode vê-los, mas eles conseguem ver o Celestial caminhando para o centro do planeta para acabar com tudo. Vendo isso, a Jean Grey não quer perder a oportunidade de matar o progenitor. Ela cria umas garras psiônicas e só espera que os 5 permaneçam vivos para trazer todos de volta, porque se o Celestial explodir, todos eles vão morrer. No entanto, antes que ela mate o Celestial, a Jaque simplesmente a impede de fazer isso, a atacando pelas costas. Do lado de fora, os heróis observam o Celestial entrando na Cidade dos Eternos, se aproximando cada vez mais do tear da realidade. E à medida que adentra a cidade, o Star Fox libera as armas de Uranus para que os humanos tenham uma chance de lutar contra ele. E, de fato, o avanço do progenitor é interrompido pelas defesas dos humanos. Quer dizer, a verdade é que eles são como formigas para o Celestial que passa facilmente por eles. O Noturno teleporta o Capitão América para perto do Celestial, que lhe avisa que ele ainda pode parar essa loucura e esse será seu último aviso. E quando o progenitor argumenta que ninguém pode detê-lo, Steve diz que pelo menos pode distraí-lo. E realmente, nesse momento, Sign, o Memetauro, um daqueles Rex Eternos, aparece e começa a lutar contra o progenitor. Acontece que ele está sendo meio que controlado e recebendo poderes do Êxodos e dos outros mutantes vivos. E dessa forma, os heróis vão ganhando um pouco mais de tempo. Enquanto isso, dentro do progenitor, a Jaque explica que não deixou a Jean matar o Celestial porque é muito fácil para os mutantes quererem isso, já que eles podem voltar à vida caso morram. Mas eles têm que dar um jeito de ajudar os humanos que morreram no dia de hoje. Tony concorda com a Jaque e pergunta o que mais que eles podem fazer, no que a Jaque diz que eles podem tentar convencer o Celestial de que seu julgamento está errado. O problema é que do lado de fora, a Sign já foi derrotada e o próprio Celestial diz que é questão de segundos até que ele destrua tudo. Contudo, é nesse momento que os orcs também aparecem para enfrentá-lo. O que é curioso porque os orcs odeiam mutantes, eles que ajudaram os Eternos a iniciar essa guerra. Mas como o Celestial é uma ameaça para todos, eles não têm muita escolha. A própria Jean Grey não fica muito feliz com a presença dos orcs e coloca seu plano em ação. Ela dá um sinal para o Sinistro atacar a Jaque e, na sequência, ela parte para cima do progenitor para destruí-lo de uma vez por todas. Afinal, é melhor eles salvarem quem eles podem antes que todos morram. Entretanto, nessa hora, o Celestial, que até então estava imóvel, simplesmente aprisiona a Jean, dizendo que isso era mais um teste e mais uma vez ela falhou. Ele revela que estava se perguntando se ele estava errado, mas eles acabaram de provar que ele estava certo. Todos eles merecem morrer porque são criaturas guiadas apenas por seus próprios interesses. Os mutantes estão dispostos a matá-lo porque eles podem voltar à vida, mesmo que isso custasse a vida de muitos humanos. Os humanos gostariam de ver a morte dos mutantes, já que eles os odeiam e só se aliaram nesse evento porque não tinham opção. Já os Eternos, mesmo quando estão totalmente livres, demonstram que não podem mudar. Ouvindo isso, a Cersei decide fazer o inimaginável. Ela pede a máquina para transmitir sua próxima mensagem para toda a Terra. Ou seja, ela se comunica com todos os humanos
e revela que a imortalidade dos Eternos tem um custo. Toda vez que um Eterno morre, um humano tem que morrer para o Eterno ser trazido de volta. Eles têm usado os humanos como combustível por milhões de anos. É verdade que eles não escolheram isso, mas escolheram esconder a verdade. E agora ela diz que prefere ser julgada pelos humanos do que ser julgada pelo progenitor. O próprio Celestial fica intrigado com essa ação da Cersei, e os Vingadores e os mutantes ficam bem surpresos com essa informação. Mas, claro, a humanidade fica revoltada. Um pensamento corre através de todos eles desejando a morte da Cersei. E, de fato, antes que a Cersei apresente seu argumento, o Celestial simplesmente a desintegra, dizendo que os Eternos nunca realmente morreram até esse momento. Pois é, galera, o Celestial nega sua ressurreição, indicando que a Cersei está morta permanentemente. O Homem de Ferro fica desesperado. Ele diz que se um Eterno pôde mudar, todos podem, mas o Celestial diz que isso não prova nada. É nessa hora que a Jaqen, que sempre tinha defendido o progenitor, se revolta contra o Celestial, e com lágrimas nos olhos ela diz que queria servir a alguém melhor. Ela diz que isso também é um teste para o próprio progenitor, e se ele matar a todos, ele vai falhar. Aproveitando que o Celestial está distraído, o Sinistro avisa a Jean Grey que a hora de matá-lo é agora. Mas a Jean diz que finalmente entendeu e chama o progenitor de pobre criatura. Ela diz que realmente ela destruiu um planeta quando estava fora de controle e não tem como mudar isso. Já o Celestial está fazendo isso com um coração frio e pergunta se ele vai conseguir viver com isso. No que o progenitor responde que isso não importa porque atualmente tem menos de 1 bilhão de humanos vivos. Tony também tenta argumentar, afinal o Celestial criado foi baseado nele, e quando Tony está errado, ele tenta consertar seus erros. Ele implora para que o progenitor faça a mesma coisa, mas o Celestial diz que só resta uma coisa a fazer, mas que isso poderia destruí-lo. Tony diz que um herói tem que fazer sacrifícios, e se o próprio Tony pode ser um herói, isso significa que o Celestial também pode. Essas palavras deixam o Celestial bem pensativo. Ele começa a pensar que tipo de Deus ele seria se vacilasse nesse último momento. Mas é aqui que ele reconhece que não é um Deus. Ele pode ser muito poderoso, pode ser onisciente, se lembrando de como era o planeta inteiro antes de ser destruído, mas ele tem limites, ele pode cometer erros e por isso deve consertá-los. Sim, galera, ele começa a colocar tudo de volta ao seu devido lugar, fazendo a Terra retornar até antes do seu julgamento, não importa o que isso custe. Como o próprio Celestial havia dito antes, fazer isso começa a destruí-lo. Em seus últimos momentos, ele conversa com a Jaqen e pergunta se depois de tudo que ele fez, ele é digno. Mas, sentindo uma profunda tristeza, a Eterna coloca seu polegar para baixo, dizendo que ele não passou. Nesse ponto, o progenitor até começa a chorar, mas ele sabe que ela tem razão. E como último ato, ele acerta uma rajada de energia na Jaqen e pede para que ela seja melhor. Nesse momento, vemos um grande clarão no céu e temos a confirmação de que tudo realmente voltou ao normal. Inclusive, a carcaça do progenitor voltou a ser o quartel-general dos Vingadores. Os humanos comemoram bastante a volta de todos, e os danos da guerra e o que Uranus havia causado foi tudo desfeito. O grupo que salvou o mundo se pergunta onde está a Cersei e a Jaqen. E é nesse momento que a Jaqen aparece, porém com um novo visual. Acontece que o progenitor transferiu seus poderes para a Jaqen ou se fundiu com ela, a tornando um tipo de celestial. Tanto que seu nome agora é a Jaqen Celestia. Ela explica que o progenitor trouxe de volta à vida tudo o que ele havia julgado. Mas a Cersei ele não trouxe de volta porque ela foi julgada pela humanidade.
Os heróis ficam surpresos com essa nova forma da Jaque e até um pouco com medo, mas ela diz aos Eternos que ela vai se esforçar para ser digna. Daí, vemos o que aconteceu com aquelas pessoas que acompanhamos. Tom, depois de tudo que presenciou, tenta cuidar melhor de sua família. Katrina é recebida com muito carinho nas ruas porque as pessoas lembram do que ela fez por eles. Komali se sente só em seu luto, até que Saine aparece para ela e se desculpa por roubar a vida de seu marido. Daniela segue trabalhando, mas assim que recebe uma mensagem de sua mãe, ela responde mais rápido que nunca. Jada só queria passar o resto do dia deitada na cama, mas ela recebe uma mensagem que a surpreende e que faz ela sair do quarto. E o jovem Kenta conta a seus pais sobre o estranho lugar em que ele estava e sobre as pessoas legais que ele conheceu. Também descobrimos que o Star Fox passou seu cargo de líder dos Eternos para Zuras. E como primeiro ato, Zuras se desculpa em nome dos Eternos pelo ataque aos mutantes. E não só isso, ele também propõe um tratado de paz, uma aliança onde as lutas dos mutantes agora também serão as lutas dos Eternos. Sem falar que os mutantes podem usar Uranus por 1 hora para fazer o que quiserem. E com respeito a Druig, que foi quem realmente deu início a tudo isso, bom, ele está em um castigo eterno compartilhando a mesma cela com Uranus. O próprio Uranus diz que ele viu o que ele pôde fazer em 1 hora. Imagina então o que ele vai fazer com Druig pelos próximos anos. A Tempestade fica feliz com esses termos, mas se pergunta sobre os princípios dos Eternos. Como ela pode ter certeza que os Eternos não vão caçar os mutantes, já que eles são encarados como deviantes? No que Zuras responde que é verdade que os mutantes compartilham algo do DNA dos deviantes, mas mutantes e deviantes não são a mesma coisa. Na sua visão, a própria Tempestade é uma humana, no que ela responde que é mutante. E para o clima não ficar já bem desagradável entre eles, o Star Fox promete a ela que vai ensinar a Zuras como ser mais diplomático. Ah, e vocês lembram que no começo da saga, os humanos odiavam os mutantes ainda mais porque eles conseguiram a imortalidade? Pois é, toda essa raiva foi transferida agora para os Eternos. Vemos as pessoas protestando contra os Eternos, os chamando de parasitas e desejando a morte deles. Aqui também é revelado que os mutantes concordaram em ampliar os protocolos de ressurreição para a humanidade. Eles criaram a Fundação Fênix, que vai alocar 5% do tempo da equipe de ressurreição para restaurar humanos falecidos. Talvez esse movimento ajude a reduzir o sentimento anti-mutante, mas só o tempo dirá. Na Montanha dos Vingadores, o Homem de Ferro não se sente confortável dentro do Celestial, mas Thor encara isso como um troféu e como um aviso para outros que eles derrotaram essa criatura. Um pouco depois, Tony brinca com Steve, dizendo que ele foi considerado digno e o Capitão América não. No que Steve não leva a sério o julgamento porque o Celestial foi criado baseado no Tony, ele quase destruiu o mundo, e esse episódio foi um lembrete de como eles devem se esforçar em ser melhores. De toda forma, Tony convida Steve para uma celebração em memória da Cersei, mas o capitão diz que tem outro compromisso. Nisso, ele vai se encontrar com a Jada, a quem ele devia um café. Eles conversam um pouco sobre tudo o que aconteceu e sobre como a resolução não prova nada. O próprio Steve diz que talvez a Jada tenha toda a razão. Esse não é um mundo bom, mas a verdade é que nunca se sabe. E a história termina indicando que o julgamento vai continuar. Pois é, galera, a história foi toda narrada pela voz do progenitor, que nesse ponto reconhece que ele não era digno de julgar a ninguém. Mas ele garante que a Jaque vai trabalhar duro para se tornar digna de julgar a Terra e ela não vai cometer o mesmo erro. Não se pode julgar toda uma espécie em apenas um dia. O julgamento continua. Os erros são acumulativos.
Por isso, os humanos deveriam lembrar todos os dias, quando acordam, que hoje pode ser o dia em que suas ações foram longe demais e a Terra está condenada. Afinal, para a Jaque Celestia, cada dia é dia de julgamento. Então é isso, galera. Tivemos uma conclusão bem interessante com grandes apostas acontecendo. Um final com uma intensa batalha, com o Celestial partindo a Terra ao meio e matando vários humanos no processo. Muitos provavelmente vão achar muito forçado a forma como o Celestial acabou sendo convencido a desfazer tudo que tinha causado na Terra, e, para ser bem sincero, eu sinto falta de um evento que realmente tenha consequências bem pesarosas. Mas vale lembrar que o Celestial foi criado à base do Tony, então faz sentido que o Tony tenha convencido ele, e tivemos muitas consequências aqui. Por exemplo, os Eternos agora são odiados pelos humanos, os mutantes se tornaram aliados dos Eternos, a Cersei se tornou a primeira Eterna a realmente morrer, a Jaque se tornou uma Celestial que vai influenciar os Eternos, e o fato de humanos agora poderem ser trazidos de volta faz muita diferença. Com certeza isso não vai durar muito tempo. Agora comenta aí o que vocês acharam dessa saga, desse final, se gostaram, não gostaram. Muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!